Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso Pré-ENEM Online de Redação. Eu sou o professor Mário Lúcio e a partir de agora estarei do seu lado para te acompanhar nesse processo de produção de texto. Bem, seria muito interessante iniciarmos essa conversa com algumas considerações sobre o que seria a exigência do Enem em relação à estrutura da redação. Então vamos iniciar com algumas informações básicas sobre a estrutura, sobre o mecanismo de redação do Enem, perfeito? Bem, a redação do Enem tem o valor de 1000 pontos. Esses 1000 pontos estão distribuídos em 5 competências. Cada competência tem o valor de 200 pontos. A dissertação argumentativa é o processo exigido pelo Enem. Por quê? É um texto que trabalha com opinião, que trabalha com teses, que trabalha com justificativas. É um texto que facilita, de uma forma ou de outra, a correção. A correção pode se tornar uma forma mais igualitária de dar a nota, perfeito? Bom, em relação a essa estrutura das competências, o avaliador trabalha 200 pontos subdivididos de 40 em 40 pontos, ou seja, seu texto será quantificado no nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5. Nível 1, 40 pontos, nível 2, 80 pontos e assim sucessivamente. Acho que é super importante você ter contato com esse processo de correção. Como que você vai fazer uma prova sem saber o processo de correção? Como seu texto será avaliado? Então, é super importante você ter acesso a essas informações. Bem, veja o que aconteceu no Enem de 2014. Veja esse gráfico. Repare que a média nacional fica em torno de 500 e 600 pontos em 1000. Claro que nós não vamos treinar aqui para ficarmos nessa média de 500 e 600 pontos. Veja os 3 últimos níveis. Entre 700 e 800, 800 e 900, 900, 999 e 1000 pontos. O que ocorreu em 2014? Lembrando, qual foi o tema de 2014? 2014 pediu, considerado um dos temas mais difíceis de todas as edições do Enem, para que o candidato escrevesse sobre a questão da publicidade voltada ao público infantil. Como foi um tema não tão fácil de ser abordado, acredito que por isso pouquíssimos conseguiram atingir a nota 1000. Veja o que aconteceu voltando para o gráfico. Apenas 250 pessoas, no montante de mais de 6 milhões, conseguiram atingir a nota 1000. Então, o que eu proponho a você durante esse curso? Óbvio, nós vamos tirar nota 1000. Esse é o nosso projeto. Então, se você atender a todas as exigências que vamos comentar durante o curso, garanto que você vai conseguir atingir essa marca de 1000 pontos. Esse é o nosso desejo e tenho certeza que isso vai acontecer. Bom, vamos seguindo com as orientações. Veja quais são as exigências do Enem. Óbvio, antes de começar qualquer texto, há a obrigatoriedade de você olhar as exigências. Então, vamos ver quais são as instruções do Enem. Bem, o rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado. Bem, o que significa isso? Óbvio, há um processo de rascunho. Ninguém vai fazer uma redação que vale 1000 pontos sem antes trabalhar um rascunho da redação. Então, o rascunho é super importante, tem que se fazer o rascunho, perfeito? Bom, vamos seguindo. O texto definitivo, então tá, já fiz o rascunho, vou passar limpo esse rascunho. Então, o texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 linhas. Então, qual é o limite de linhas da redação do Enem? Máximo de 30 linhas. Redação à tinta, lembrando que, veja, o Enem só aceita caneta de cor preta. Então, seria interessante você já começar o treinamento. Tá, vou fazer a redação, vou treinar a redação já usando a caneta preta, que é o que você vai ter que usar no dia da prova, perfeito? Bem, vamos continuar com as orientações. A redação que apresentar cópia dos textos da proposta de redação ou do caderno de questões terá o número de linhas
copiadas, desconsiderado para efeito de correção. O que significa isso? Veja bem, há textos motivadores. Todas as propostas do Enem trabalham com textos motivadores. Você não pode copiar trechos desses textos. Veja o nome, texto motivador. O que esse texto vai fazer? Ele vai te motivar a escrever. Então você pode fazer comparações, você pode fazer referências aos textos, mas com a sua linguagem, com a sua maneira de produzir. Qual foi a sua percepção sobre os textos motivadores? Isso é importante. Qualquer trecho que você copiar, ele será desconsiderado no montante das linhas. Então você copiou 2 linhas de textos motivadores. Você produziu 30 linhas, o corretor vai considerar como 28. Ele vai desconsiderar essas linhas que você copiou dos textos motivadores. É uma informação muito importante, porque você precisa tomar cuidado com o que você vai fazer. Perfeito? Bem, vamos continuar. Bem, receberá nota 0 em qualquer das situações expressas a seguir a redação que tiver 7 linhas escritas, sendo considerada insuficiente, fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo argumentativo, apresentar proposta de intervenção que desrespeita os direitos humanos, apresentar parte do texto deliberadamente desconectada com o tema proposto. Veja, importantíssimo, ninguém vai treinar para ganhar nota 0. O nosso treinamento é para quê? Para ganharmos nota 1000. Esse é o nosso objetivo final. Então, você vai ter que atender a essas exigências. Então, de forma alguma, trabalhar parte desconectada. Haverá, na sequência, uma aula especial sobre essa questão de parte desconectada do texto, que eu acho que é super importante você ter acesso a esse tipo de informação. Bem, continuando com as nossas considerações básicas. Bem, as competências que são avaliadas. Quais são? Competência número 1, lembrando que ela tem o valor de 200 pontos subdivididos de 40 em 40. Assim se processa a correção do avaliador, ok? Bom, o título da competência número 1, demonstrar domínio da norma culta da língua escrita. O que vai acontecer para você ganhar esses 200 pontos? Tudo que você vai estudar na aula de português. Todas as regrinhas de concordância, regência, crase, pontuação, o novo acordo ortográfico. Então, fique super atento às aulas de português. Elas serão muito importantes para você conquistar esses 200 pontos na competência número 1. Veja, a competência número 1 está exclusiva, voltada totalmente à questão gramatical. Então, há necessidade sim, vamos estudar a gramática de uma forma eficiente, ok? Bom, vamos para a competência número 2. O que diz a competência 2? Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos, selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista, já seria a competência número 3. Competência número 4, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos. Competência número 5, elaborar proposta de solução para o problema abordado, mostrando respeito aos valores humanos e considerando a diversidade sociocultural. Veja, o Enem subdividiu em 5 competências para facilitar a correção e automaticamente facilitar a compreensão das exigências da própria correção. Então, se você respeitar o que as 5 competências te obrigam a fazer, com certeza você vai chegar à nota 1000. Vamos seguindo dentro das orientações básicas. Bem, a estrutura da redação. A prova de redação exigirá de você a produção de um texto em prosa, do tipo dissertativo argumentativo, sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou política. Os aspectos a serem avaliados relacionam-se às competências que você deve ter desenvolvido durante os anos de escolaridade. Nessa relação, você deverá desenvolver uma tese
uma opinião a respeito do tema proposto, apoiada em argumentos consistentes, estruturados de forma coerente e coesa, de modo a formar uma unidade textual. Seu texto deverá ser redigido de acordo com a norma padrão, de acordo com a língua portuguesa e, finalmente, apresentar uma proposta de intervenção social que respeite os direitos humanos. Ou seja, em síntese, você tem que exercitar a norma culta, ela vale 200 pontos, você precisa interpretar o tema, 200 pontos, relacionar o tema a assuntos políticos, econômicos, sociais, ambientais, nós chamamos de contexto sociocultural, 200 pontos, mecanismos linguísticos, que seria a estruturação do seu texto, mais 200 pontos, e intervenções, que são soluções para o problema que foi apresentado, foi justificado, foi abordado, foi comentado, então nada mais justo do que apresentar soluções. Então, juntando essas 5 competências, você teria então esses 1000 pontos do Enem. Bom, dando sequência à nossa aula, preste atenção no resuminho que eu preparei de tudo que conversamos até agora. Então vamos lá. Primeiro, um tema disposto pela banca do Enem. Bem, interpretei o tema, entendi o tema, eu vou trabalhar a minha tese. O que seria então a tese? É a defesa de um ponto de vista. O que eu penso sobre aquele tema? O que eu sei sobre aquele tema? Qual o meu posicionamento em relação a ele? Tá, o tema foi violência contra a mulher. Então, qual a minha opinião? Com certeza eu não vou ser favorável à violência contra a mulher, senão eu vou desrespeitar os direitos humanos. Aí eu já vou cair na nota 0. Então, com certeza a sua defesa seria contrária à violência contra a mulher. Então, aí você já está admitindo uma tese, você já tem aí um ponto de vista para você poder defender. Bom, na sequência da defesa, eu vou selecionar os argumentos. Que tipo de argumento você vai selecionar para defender esse seu ponto de vista? Aí você entra no aspecto da dissertação, que nada mais é do que a defesa de um ponto de vista. É a definição da palavra dissertação. Bem, defendi, apresentei todos os argumentos necessários, eu vou finalizar meu texto. Então eu vou concluir a partir de quê? Pode ser de uma proposta de intervenção, como também durante o seu texto você pode intervir. Não há necessidade de trabalhar a intervenção só no final. Você pode trabalhar também no decorrer do texto e intervenções. Você pode trabalhar soluções no decorrer do texto. Óbvio, sem se esquecer de concluir. Você precisa terminar o seu texto concluindo o que você iniciou, ou seja, fechando a sua tese. Perfeito? Bom, dentro dessa estrutura, vamos resumir de uma forma mais clara. Então, o que seria a tese? Que é o meu ponto de partida. Veja, é a ideia que você vai defender no seu texto, ela deve estar relacionada ao tema e deve estar apoiada em argumentos ao longo da redação. Então, veja bem, o primeiro passo, eu vou pensar, qual o meu ponto de vista? Pronto, aí eu tenho a minha tese. A partir dessa minha tese, claro, se eu já começo a pensar num ponto de vista, eu já estou imaginando que tipo de argumento que eu vou usar para desenvolver. Eu não vou ter um ponto de vista, não vou ter uma tese, sem pensar automaticamente nos argumentos que justifiquem essa tese. Ok? Bom, vamos dar sequência à estrutura da nossa redação. Bem, argumento. De que se trata? É a justificativa utilizada por você para convencer o leitor a concordar com a tese defendida. Para cada argumento, você deve responder a pergunta: por quê? Em relação à tese defendida. Ou seja, para você trabalhar uma boa argumentação, o que você deveria fazer? Utilizar tudo que você estudou de história, geografia, física, biologia, nós chamamos aí de universo sociocultural, conhecimento prévio, vários nomes que são dados para essa estrutura argumentativa. Bom, vamos dar sequência à estrutura do nosso texto. Bem, dentro das estratégias argumentativas, o que seria muito interessante, que iria ser avaliado de uma forma, com uma nota bem alta? Bem, vamos às intervenções, às soluções,
aos argumentos que iriam levar a essas soluções? Bem, são recursos utilizados para desenvolver os argumentos de modo a convencer o leitor. Então vamos ver quais são essas estratégias, o que seria muito interessante você usar. Dar exemplos, obviamente. Então você definiu a sua estratégia, a sua tese. Então pense em exemplificação. É uma estratégia argumentativa. Dados estatísticos. Lembrando que o Enem costuma colocar alguns dados estatísticos nos textos de apoio. Você pode usar alguns dados que foram colocados no texto. Você só não pode copiar os trechos escritos dos textos motivadores. Os dados você pode usar como referência. Claro, fazendo comparações, emitindo opiniões e interpretações dos dados que foram divulgados pelo próprio Enem. Bom, além de dados estatísticos, pesquisas que você pode citar, isso é claro, se você leu alguma coisa a respeito, fatos. O que são fatos? São situações que foram divulgadas pela mídia, situações que aconteceram aí no plano político, no plano econômico, que você conseguiria associar ao tema que foi solicitado pela banca do Enem. Bem, citações ou depoimentos de pessoas especializadas no assunto, alusões históricas e, para finalizar, comparações entre fatos, situações, épocas ou lugares distintos. Veja, são apenas sugestões de estratégias argumentativas. Existem inúmeras estratégias, são apenas algumas para que você comece a pensar nessa estrutura da redação, como é que você vai esquematizar a sua redação para chegar à produção final. Bem, mantendo a nossa sequência, achei que seria super importante nesse primeiro contato você ter acesso às condições de nulidade da prova, ou seja, o que você realmente não pode fazer, tá? Então vamos lá. Primeiro, quais as razões para se atribuir nota 0 a uma redação? Bom, a redação receberá nota 0 se apresentar uma das características a seguir. Fuga total ao tema, é óbvio, né? Ninguém vai poder pedir para escrever sobre violência contra a mulher, você não vai me escrever sobre futebol. Então, claro, existe um tema, você é obrigado a seguir aquele tema. Então, o primeiro caso de 0 é esse, não escreveu sobre o tema, redação nula. Bem, mantendo a nossa sequência. Segundo caso, não obediência à estrutura dissertativa argumentativa. Terceiro, texto com até 7 linhas. Quarto, impropérios, desenhos, outras formas propositais de anulação. Desrespeito aos direitos humanos, que seria uma desconsideração da competência 5. Folha de redação em branco, mesmo que tenha sido escrita no rascunho. E importantíssima essa informação. O título é um elemento opcional na produção de sua redação. Veja, o próprio Enem divulgou isso no seu edital. O título é um elemento opcional, ou seja, você pode ou não dar título à sua redação. Se colocou um título interessante, um título que tem tudo a ver com o contexto do seu texto, óbvio que ele será valorizado. Mas se você, porventura, colocar um título totalmente desconectado, que não tem nada a ver, você será penalizado, provavelmente ou na competência 2 ou na competência 3. Então, não vale a pena mexer com uma coisa que não é obrigatória. Então, na minha opinião, seria interessante você pensar muito antes de colocar ou não o título. Perfeito? Bom, dando sequência à nossa aula, preste muita atenção na informação que vai aparecer agora. A não obediência à estrutura dissertativa argumentativa será penada com a nota 0 na redação, mesmo que a redação atenda às exigências dos outros critérios de correção. Você não pode, portanto, elaborar um poema ou reduzir o seu texto à narração de uma história. No processo argumentativo, você poderá dar exemplos de acontecimentos que justifiquem a tese, mas o texto não pode se reduzir a uma narração, por esta não apresentar a estrutura de organização textual solicitada. Ou seja,
o texto é dissertativo, ou seja, defesa de uma tese, defesa de uma ideia. Claro que durante o seu texto você pode contar uma história. Essa história tem que ser apenas um exemplo para justificar a sua tese. Ela não pode predominar no texto. O seu texto tem que ser predominantemente dissertativo. A narração pode aparecer como um item, um exemplo, um critério, como uma estratégia argumentativa e não predominar no texto. Então, isso é importante. Bem, dentro da estrutura da dissertação do Enem, veja quais foram os temas cobrados. Eu fiz uma seleção desde a primeira edição do Enem, só para você ter uma ideia do perfil dos temas que foram cobrados até hoje. Primeiro tema, viver e aprender. Então, estou lá na prova de 1999, que foi a primeira edição do Enem. Lembrando que de 99 a 2008, o Enem trabalhava com uma postura diferente de prova. Era um dia só de prova, todas as questões reunidas numa única prova, de todas as disciplinas. De 2009 para cá, o que eles chamam de novo Enem, a estrutura se modificou um pouquinho. Mas repare que a proposta de redação, ela se manteve. Sempre foi a dissertação e os temas estão muito interligados. Veja qual foi o segundo: direitos da criança e do adolescente, preservação ambiental, violência na sociedade brasileira, direitos e deveres da imprensa, como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos meios de comunicação. Bem, trabalho infantil, o poder da leitura, a importância do voto, o direito de votar, como fazer dessa conquista um meio para promover as transformações sociais de que o Brasil necessita. Veja, nessa primeira sequência, os temas estão muito voltados a questões sociais, políticas, conforme previsto no próprio edital do Enem. O Enem já colocou no próprio edital que os temas serão versados em situações políticas, econômicas, principalmente sociais. Bem, mantendo a sequência, mais temas caíram no Enem. O convívio com as diferenças, a Amazônia, o idoso, ética, dignidade no trabalho, redes sociais, o público e o privado, imigração no Brasil, lei seca, publicidade infantil no Brasil e o último tema, violência contra a mulher. Veja, eu fiz apenas um resumo do tema. É claro que a proposta foi mais abrangente. Havia comando dentro da proposta que você deveria respeitar. Eu fiz apenas um resumo para que você percebesse o seguinte: prioridade dos temas, questões sociais. Então, temos a obrigação de treinarmos durante esse curso essas questões que envolvem todo o Brasil. Então, nós vamos treinar durante o curso várias questões sociais, com mobilizações, claro, associadas a questões políticas, econômicas, questões ambientais também, a essa possibilidade de tema. Então, todas as possibilidades serão treinadas aqui. Então, a partir de agora, pode contar comigo, estarei do seu lado, vou passar todas as orientações devidas para que você tenha esse sucesso nas redações. Qual é a nossa expectativa? A nota 1000 da redação. E eu tenho certeza que você vai conseguir. Até a próxima aula, um forte abraço.